Galera, às vezes vídeos, YouTube, enfim, acaba dando um certo problema e esse foi um caso. Hoje de manhã eu gastei minha manhã gravando os vídeos aqui e agora, bem, eu verifiquei que o segundo vídeo não subiu no processamento e aí eu perdi esse vídeo, então eu estou regravando agora na parte da tarde antes de entrar para aquela sustentação oral que eu vou fazer daqui a pouco. Então a gente está trabalhando aqui a nossa responsabilidade da coisa. A questão é, o que será essa coisa? Quem que é o responsável pelo fato da coisa? Primeiro, também eu tenho que alertar que eu vou subir no WhatsApp para vocês em ordem e na plataforma em EAD também. A questão é que eu não sei se as pessoas que estiverem vendo esse vídeo no YouTube se atentarão a isso, mas então eu peço desculpa se você está vendo esse vídeo como o último vídeo da aula de hoje, sendo que na realidade ele seria o segundo. Então, quem que é o responsável pelo fato da coisa? Aqui também a gente não pode se responsabilizar indiscriminadamente qualquer pessoa, mas sim somente aquela pessoa que tem relação de fato com a coisa, isto é, que tem um poder sobre ela. O sistema tradicional da responsabilidade direta e com culpa provada não enquadra bem nesses casos, o que ensejou essa nova ordem de responsabilidade. A gente fala nova porque ela advém das outras, beleza? Normalmente, quando a gente busca o responsável por determinado fato da coisa, a primeira solução que se apresenta, até de maneira intuitiva, é responsabilizar o dono da coisa. Essa regra, embora funcione na maioria dos casos, geraria injustiça em determinadas hipóteses. Um exemplo disso é, por exemplo, no caso dos assaltantes que atropelam e matam um terceiro com um veículo seu. E a gente se questiona, né? Terá o dono do veículo que responder por esse atropelamento simplesmente por ser proprietário do carro? Se a resposta for positiva, seria de grande injustiça e não é o que a gente busca no nosso sistema civil, enfim, no nosso direito, num sentido lato. Então, configuraria uma responsabilidade objetiva pelo risco integral que a gente já explicou para vocês, que é algo extremamente raro. Então, seria uma medida de injustiça. Em busca de uma solução justa para essa questão, os juristas franceses, depois recepcionados pela jurisprudência, fizeram uma releitura da primeira linha do artigo 1384 do Código Napoleônico, que diz que cada um é responsável não só pelo prejuízo que causa pelo seu próprio ato, mas também pelo que é causado pelas pessoas por quem deve responder, e aqui vale o destaque, ou das coisas de que tem a guarda. Essa expressão última, das coisas de que tem a guarda, aqui jamais tinha sido atribuída pela doutrina e jurisprudências francesas um tamanho alcance. Então passou a ser uma inspiradora, uma fonte de inspiração para uma nova jurisprudência que acabou sendo acolhida em inúmeros países, como foi o caso aqui do nosso Brasil. Então, o responsável pelo fato da coisa só pode ser o seu guardião. Daí proclamar o que Geneviève Vinay, citada pelo Caio Mário, pelo Caio Mário, diz para nós que a guarda é hoje a noção-chave, ou seja, o critério fundamental para se identificar a pessoa responsável pela coisa. A Geneviève Vinay tem uma obra fundamental aqui para a nossa responsabilidade civil, que chama Droit de la responsabilité civile. Então, essa obra é a fonte de inspiração para o nosso fato da guarda da coisa, tá? Então, a lesão a direito primário de outrem ocorre através de uma coisa de que se tem a guarda ou controle. A coisa, na verdade, se faz instrumento de um dano por falta de vigilância do seu guardião. Colocada essa premissa, o passo seguinte que a gente tem que dar é saber quem deve ser considerado o guardião da coisa. E para isso, a gente tem que entender a noção de guarda intelectual. E coube, mais uma vez, a doutrina francesa estabelecer a noção de guarda ou guardião. Então, concluiu-se de uma maneira, primeiramente, que a simples detenção material da coisa não basta para configurar, para caracterizar a figura do guarda. A pessoa ela pode estar em contato físico, por exemplo, com a coisa, e sobre ela não exercer qualquer poder de direção ou comando. Um exemplo disso é clássico, o caseiro de uma casa de veraneio, por exemplo, cujo proprietário se encontra
dezenas de centenas, enfim, de quilômetros, mas embora em contato direto com essa propriedade, com essa casa, o caseiro, enfim, e com as coisas que nela se encontram, ele não tem nenhum comando ou direção sobre elas, pelo que não é o guardião. O Aguiar Dias, citando Ripé, né, fala para nós que é preciso tomar a noção de guarda em uma nova concepção, criada para definir uma obrigação legal em que possa, sobre o possuidor, em razão de detenção de coisas. Se qualificamos uma pessoa de guarda, é para encarregá-la de um certo risco. Então, dessa forma, o que a gente pode concluir é que para alguém ser considerado guardião, mais do que uma mera detenção da coisa, essa pessoa terá que ter o poder de comando sobre ela. Então é por isso que o preposto, por exemplo, ele não pode ser considerado guarda de determinada coisa, posto que, embora ele tenha uma relação de detenção material, essa pessoa ela conduz essa coisa sob as ordens ou direção do preponente, ou seja, dentro de uma relação de subordinação. E por esses caminhos concluiu-se também a noção do que a gente chama de guarda intelectual. E essa guarda intelectual ela era a mais a correta, enfim, a mais aceita e que mais atendia ao conceito de guarda. Então, guarda é aquele que tem a direção intelectual da coisa, que se define como poder de dar ordens, poder de comando, esteja ou não em contato material com ela. Então, guardar a coisa implica, em última instância, a obrigação de impedir que ela escape ao controle humano. E para estabelecer a responsabilidade pelo fato da coisa, portanto, cumpre apurar quem tinha o efetivo poder de comando ou direção sobre ela no momento em que se provocou o dano, e não simplesmente quem a detinha. Então, a gente tem essas questões para ilustrar também já no direito comparado. O Código Civil Português, para identificar o responsável pela coisa, dispõe dentro do seu artigo 493 que será aquele que a tiver em seu poder com o dever de vigiar, tratando-se de veículo de circulação terrestre, e o artigo 503 do referido código elegeu o critério que a gente chama de direção efetiva do veículo, sobre o qual o Antônio Varela alerta de uma maneira muito ponderada e muito interessante, que fala para nós que a fórmula aparentemente estranha usada na lei portuguesa, ter a direção efetiva do veículo, como está lá descrita, destina-se a abranger todos aqueles casos, ou seja, os proprietários, usufrutuários, locatários, comodatários, adquirentes com reserva de propriedade, autor do furto do veículo, pessoa que o utiliza, em que, com ou sem domínio jurídico, parece justo impor a responsabilidade objetiva a quem usa o veículo ou dele dispõe. Na verdade, trata-se das pessoas a quem especialmente incumbe, pela situação de fato em que se encontram investidas. Então, tomar as providências para que o veículo funcione sem causar danos a terceiros. Então, a direção efetiva do veículo é o poder real, ou seja, o poder de fato, sobre o veículo. Mas ele não equivale à ideia grosseira de ter o volante nas mãos na altura em que o acidente ocorre. E vai constituir para nós um elemento comum a todas as situações referidas aqui, como eu falei para vocês, comodatários, usufrutuários, enfim, que é, sendo a falta desse dever de inteligência do proprietário, que vai explicar ao mesmo tempo, em alguns casos, a exclusão da responsabilidade do proprietário, como é o exemplo do caso de furto, que a gente já trabalhou, na verdade, mas se vocês estiverem assistindo em ordem, a gente vai trabalhar aí no próximo vídeo. Então, tem a direção efetiva do veículo, a pessoa que, de fato, goza ou usufrui as vantagens dele. A quem, por essa razão, especialmente, cabe controlar o seu funcionamento, ou seja, vigiar a direção e as luzes dos carros, afinar ali os travões, verificar os pneus, controlar a sua pressão, enfim, todas as funções inerentes ali ao proprietário, enfim, ao possuidor, melhor dizendo, ao possuidor desse carro. Já os alemães, eles preferem falar acerca da questão do detentor, no detentor, né, esse propósito. Em nosso entender, a fórmula francesa, como a gente enunciou, é a que melhor se equaciona ao problema, e a gente vai começar a ilustrar isso de uma maneira mais clara aí para vocês nos próximos vídeos, beleza? Obrigado. E agora sim, eu finalizei minha aula pelo segundo vídeo. Então, bons estudos aí, galera. Obrigado.